Saúdo a todos com a paz do Senhor. Abram as vossas Bíblias, por favor, no segundo livro dos Reis, capítulo 20. Quero ler um texto que está no meu coração, da mensagem que está na minha mente, no meu coração, em oração, senti de falar, que os irmãos já conhecem, mas a Bíblia é a Bíblia. Capítulo 20, versículo 8 até o 11, tem uma história muito conhecida. Desde o primeiro versículo deste capítulo, eu vou ler só estes 4 versículos para não ser redundante, mas usufruir de todo o contexto anterior. O texto diz: Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará? E de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor. Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: avançar é fácil. Como é fácil a sombra avançar 10 degraus? Prefiro que ela recue 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acais. Amém? Queiram tornar os vossos assentos. Amados, eu li, a minha versão é a Nova Versão Internacional, NVI, e gostaria de falar-lhes nesta noite sobre sobreviver. Mas antes eu quero externar a minha gratidão a Deus pelo privilégio de mais um ano, mais uma vez, ou uma vez mais, poder estar entre vós, atendendo um honroso convite do meu amigo pastor Samuel J. Mara, com sua muito digna esposa, pastora Ana Miriam, quem quero agradecer, e obviamente em nome deles, a este coeso ministério, e quero agradecer ao pastor Beto pelo carinho, o cuidado, a ligação, o translado, como também ao presbítero Leandro, presbítero Denis, que com um carinho, uma amabilidade tão tremenda, tem cuidado de mim. E a igreja, consequentemente, que é soberana. Muito obrigado. Queridos, o texto, ele está inserido em um período de crises, superada pela coragem de um homem. Quando nós observamos a dinastia de Davi, deparamos-nos com altos e baixos. A dinastia de Davi, salvo juízo, desde o segundo da decadência de Salomão, houve muita instabilidade até o 8º rei entrar em evidência. A Bíblia diz que depois de Salomão, a gente percebe no contexto histórico, que se desencadeia uma estabilidade constantemente, a ponto que os anos se passaram, reis se passaram, mas não voltou a ser mais o mesmo. Até quando o povo percebe a entrada de Uzias na dinastia. A Bíblia mostra que o rei Uzias
sucedeu ao seu antecessor em um período caótico, militar, socioeconômico. A Bíblia mostra que a crise assolava constantemente. E, sobretudo, o contexto militar. Pois Jerusalém, Judá, já não tinha proteção. E todos os inimigos ameaçavam invadir, destruir todo Judá. Então a Bíblia diz que Uzias assume com esta situação de crise. E o seu primeiro ato administrativo foi investir na segurança, na proteção e no ataque. Pois as ameaças eram constantes. Então a Bíblia mostra que ele investe pesado no contexto segurança, a ponto que ele consegue cerca de 307, salvo engano, 1.000 soldados ao seu dispor para guerrear. Tinha à sua disposição homens já preparados. Então ele começa a investir em armamentos, tanto de defesa como de ataque. Ele investe pesado construindo uma segurança eficaz, sólida. A Bíblia diz que ele tem a engenhosidade de inventar o que ninguém nunca tinha inventado. Inventar é criar armas de guerra, catapultas, armas de atirar pedras de ataque, armas de atirar flecha, escudo para defesa. Mente brilhante, porque a Bíblia diz que ele andava na presença de Deus. Então, depois que Judá é fortalecido, que os inimigos perceberam que Judá agora estava fortalecido, tanto na defesa como no ataque, as ameaças sumiram. E a paz veio. Então ele agora vai investir na economia. A Bíblia diz que ele era amigo da agricultura, ele amava o campo, o agronegócio. E ele restabelece a economia de Judá. A ponto que a fama, tanto pelo contexto de guerra e pelo avanço de todos os contextos que ele chega, a Bíblia diz que a sua fama, o seu nome cruzou as fronteiras. Então todo mundo temia o rei Uzias. E a Bíblia diz que ele andava com Deus. A fama veio. O orgulho vem. A Bíblia diz que Deus o tirou do pó e o elevou. Então, quando o orgulho vem, ele se acha importante. E agora vai tentar querer fazer o que não dependia de estratégia política, o que não dependia de fama, o que não dependia de aplausos. Ele se tornou tão importante porque o seu povo, quando ele saía, quando o povo o elogiava, o povo gritava desde Salomão: nunca houve um homem, um rei igual a ele. Veja a comparação. E o orgulho veio. A história romana nos mostra algo que eu achei interessante. Não sei se foi Marcos Aurélio, quando ele assume o poder. Mesmo pagão, ele tinha um medo dos aplausos. A história diz que ele contratou um criado para andar com ele, quando ele ia ao mercado, quando ele saía diante das tropas, quando ele saía na rua, que as pessoas aplaudiam, o elogiavam. Ele pagava um criado
para toda vez que ele era aplaudido, o criado repetidamente falar no ouvido dele: lembre-se, você é só um homem. E isso fazia ele manter os pés no chão. Mas Uzias se orgulhou tanto que disse: agora eu vou ao ápice, vou queimar incenso no altar de Deus. E queimar incenso diante de Deus não dependia de glamour, não dependia de nome, não dependia de aplauso, era intimidade. Só para quem Deus escolhia, só para quem sabia oferecer sacrifício, como foi dito aqui. Então ele pega o incensário e vai para o templo. Isso não competia a ele. Os sacerdotes se opõem. Ei, vou parafrasear, faça isso não. O senhor é famoso lá fora, o senhor é aplaudido lá fora, aqui dentro é diferente. Porque a glória de Deus descia quando a fumaça do incenso subia. E a glória de Deus está muito acima da glória do homem. O homem pode ser famoso, mas é loucura diante de Deus, é fraqueza diante de Deus. Então, rei, o senhor não pode saquear a intimidade, é questão de relacionamento. Ele não quis ouvir e tentou queimar o incenso. Aí Deus vem, não leva em conta o nome, a fama, nem os aplausos, e fere-o com a lepra na testa para todo mundo ver. A Bíblia diz que quando ele percebeu que estava leproso, imundo, não precisou ninguém expulsar, ele mesmo saiu e não voltou mais para o trono. A Bíblia diz que ele foi levado para uma casa particular para viver o resto da vida como imundo. Nem mais aplauso, nem fama, nem glamour, nem visitas, é imundo. Veja que a saída dele foi abrupta. Ninguém esperava, não havia uma preparação sucessória. Então quando Jotão vai, é como administrador, não como rei, porque o pai estava vivo. E a Bíblia diz que por 16 anos, Jotão predomina. O pai morre, ele assume. E andou conforme Davi. A Bíblia diz que Jotão enfrenta uma crise administrativa, social e espiritual. A Bíblia diz que ele fez o correto diante de Deus, mas há uma conjunção adversativa, porém, ou porquanto, ou portanto, ele não provocou o povo a um avivamento. Ele não insistiu para o povo voltar para Deus, e não derrubou os altares que os povos da idolatria, o povo idolatrava outros deuses. Então quando ele morre, a crise principal era política e espiritual. Então Acais assume o poder na dinastia de Judá de Davi. A Bíblia diz que o rei Acais tinha tudo para fazer história, porque havia ameaça da parte do norte, havia ameaça dos sírios. Todos queriam tirar a casquinha de Judá e torná-lo em monturos. Aí Acais agora está com a chance, gente, de ser alguém. A Bíblia diz que quando ele assume, aí Deus chama Isaías e diz: vai entrar Acais, e diz a ele que eu sou com ele. Diga a ele que não tenha medo das ameaças. Diga a ele que não tema as ameaças daqueles 2 tições fumegantes. Diga a ele que durma, porque eu vou intervir. Isaías dizendo na cara dele, ele disse: não acredito. Aí Isaías diz: pede um sinal a Deus de que ele está falando, ainda que seja alto feito os céus ou profundo feito a profundeza da terra. Deus está dizendo: aonde tu pediu um sinal, ele está disposto a mexer com o planeta só para mostrar que vai com você.
Ele disse: não vou tentar o Senhor, meu Deus. E agora vai buscar apoio político para resolver a crise militar, pois Israel, as 2 tribos queriam o destruir, como também os sírios. Aí é quando a Bíblia diz que ele agora rejeita Deus e manda uma proposta para o rei da Assíria, que era Tiglat-Pileser. Só para os irmãos terem uma pálida ideia, a história diz que os assírios eram cruéis. Era a maior potência militar e econômica da época. Os assírios eram tão cruéis que todos que lhe opunham, eles destruíam e tornava as nações em monturos, em nada. Queimava os deuses das nações e jogava no monturo. Aquelas pessoas que se rendiam voluntariamente, eles tornavam vassalo, colocavam um arame, diz a história, no seu nariz em forma de anzol, como sinal de vassalo. Onde eles passavam, todos sabiam, é vassalo da Síria. Os que não se entregavam, eles arrancavam o couro, a pessoa viva, e matavam arrancando um pedaço de carnes. Agora rei Acais manda uma proposta para que ele fosse o protetor de Judá, dizendo-lhe: se você nos livrar das ameaças de Israel e Síria, eu vou ser seu vassalo. Eu vou lhe pagar ouro, impostos. E o rei Tiglat-Pileser aceita a proposta. Primeiro ato, ele invade as tribos do norte de Israel. Foi por esta aliança que Deus permitiu Israel ser castigado, o norte levado para a Síria como cativos. Agora, quando ele viu que as ameaças militares já não existiam mais, ele vai a Damasco e diz: agora eu vou resolver o problema espiritual. A Bíblia diz que ele pega uma cópia do altar de sacrifício da Síria, dos deuses da Síria, e manda para o sacerdote em Jerusalém. Há quem diga, historiadores, e a Bíblia dá a ênfase, de que ele pega um grupo de sacerdotes que vai a Damasco com ele. Um grupo daqueles homens que provocavam a Deus, que queimavam incenso, que tinha intimidade. Queimar incenso era o ápice da intimidade. Agora ele pega, leva-os para Damasco, para a Síria, e eles vão cursar como aprender a adorar os deuses da Síria. O sacerdote em Jerusalém faz uma cópia do altar da Síria e tira o altar do holocausto do templo e coloca o da Síria. E agora, quando eles voltam, aonde era? Em Judá. A adoração é os deuses da Síria. Ninguém pode falar mais no Deus de Israel. Aqueles sacerdotes que se queimavam incenso se venderam, a maioria. Então agora já se não adoravam mais a Deus, mas eles subiam aos montes e queimavam incenso e os próprios filhos em sacrifícios aos deuses da Síria. O negócio foi ficando feio. O rei Acais, para piorar, mandou fechar a porta da igreja. Quando a porta daquele templo que era palco de glória, o templo tão falado, o templo tão honrado, tão esperado, agora a porta está fechada. Agora não tinha mais sacrifício a Deus. Agora não tinha mais sacerdote queimando incenso. Agora os deuses da Síria eram adorados. Agora havia a crise, aparentemente resolvida, mas espiritualmente não havia avivamento, porque tiraram o Deus de Israel. A glória deixou de existir. Aleluia. E Deus só precisa de provocadores. Enquanto um provocador não se apresenta, a situação vai ficar do mesmo jeito. Diga para quem está ao seu lado: se depender de mim, a glória nunca vai sair, porque eu vou sempre provocar. Imagina a situação: o altar corrompido,
o palácio corrompido. E a Bíblia diz que o povo corrompido. Deus distante, a porta da igreja fechada. Só para você ter uma ideia, o período de tempo que a gente ficou, eu vi irmão chorando em casa, porque viu a igreja fechada por alguns dias. A Bíblia diz que os adoradores que iam ao templo, nada os impedia. As pessoas que saíam do extremo norte, enfrentavam vales de lágrimas, as tempestades de areia. Eles tinham tudo para desistir. E as pessoas perguntavam: por que vocês não desistem? Eles diziam: porque nós somos renovados pela esperança de chegar em Sião e adorar. Agora Sião não tinha mais adoração. Agora não tinha mais glória. O rei Acai morre nessa situação, deixa essa crise. Aí a Bíblia diz que Ezequias, 25 anos, assume e pega esse marasmo. Porque uma coisa é agradar o povo, outra coisa é agradar a Deus. Salvo engano, um dos grandes nomes da história, Atanásio, quando ele não quis aceitar os maus costumes, quando ele não quis aceitar as coisas mundanas dentro do contexto espiritual, ele bateu pesado, e aí o mundo se voltou contra ele. E segundo a história diz que a mulher dele disse: Atanásio, o mundo todo está contra você. E pensa que ele desistiu? Ele disse: e Atanásio está contra o mundo. Então agora Ezequias assume o poder contra tudo e contra todos. E sabe qual foi o primeiro ato administrativo? Ele tinha tudo, mas o primeiro ato é abrir a porta da igreja. Ele mandou restaurar. Primeiro ato administrativo foi restaurar a igreja. Quando a porta da igreja foi restaurada e aberta, e a igreja é restaurada, ele faz uma reunião. E quem participa da reunião? Os sacerdotes, queimadores de incenso. Então naquela reunião diz a Bíblia que ele proclama em praça pública: escutem, dizia ele, parafraseando, os nossos pais erraram, os nossos pais pecaram, fecharam a porta. Mas eu, Ezequias, estou disposto a fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de Judá. E eu quero saber se ainda tem queimador de incenso aqui. Queimar incenso era o ápice da intimidade. E não era qualquer um, era por sorteio. Ali se entrasse desmantelado, não saía de lá. Aí quando ele grita: ainda tem queimador de incenso, aí alguém levanta a mão ali, alguém levanta a mão lá. Quando ele sente firmeza, irmão, no meio da crise, no meio da vida em risco, no período de Acabe, tinha tudo para ninguém ter mais queimando incenso, mas no meio da crise ainda tinha alguém que ainda tinha incenso escondido, ainda tinha alguém que não tinha perdido a essência. Levanta a mão. Quando levanta uma mão, ele sente firmeza. Aí ele diz: filhos, olha a alegria, foi para isso que Deus chamou vocês, para estar diante dele, para oferecer sacrifício a ele, para serem queimadores de incenso. Então se vocês estão comigo, vamos trazer a presença de Deus de volta. Quem vem comigo? Quem vem comigo? Aí levanta a mão assim como vocês levantaram. Ele diz: agora vai.